Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, irmãos. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Uma passagem muito conhecida. Nós vamos tentar, com a graça do Senhor, nos aproximarmos dela. A palavra do Senhor diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Irmãos, diante de tantas falsas doutrinas, tantos ataques interiores e exteriores, Paulo começa a dar alguns conselhos para Timóteo, tanto na carta de 1 Timóteo como 2 Timóteo. E aqui nós temos todas essas palavras como verdades para as nossas vidas, porque vemos a preocupação, como Paulo mesmo disse, de um pai com o seu filho na fé. E essa preocupação é a mesma preocupação que o nosso Senhor Jesus tem conosco. A preocupação de verdadeiramente estarmos nos apresentando diante de Deus aprovados. Amém? Não tendo do que se envergonhar e que realmente possamos manejar bem a palavra da verdade. Uma coisa nós temos que ter em mente, irmãos, que o Senhor sempre está do nosso lado. Por mais que nós possamos estar passando por provações, dificuldades, angústias, doenças, muitos males nós podemos estar passando. Ainda mais nos tempos que vivemos, como entendemos que vivemos nos últimos dias, o trono de Satanás se aproxima da terra e o espírito do anticristo tem confundido muitos irmãos. Por isso Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovados. Porque muitos irmãos podem estar se apresentando ao Senhor reprovados. E cada reprovação que passamos na nossa vida espiritual, precisamos, como numa escola, nos movimentarmos e passarmos por ela de novo. Você vê que isso vira um ciclo vicioso, ou um círculo vicioso. Sempre que somos provados em algumas situações nas nossas vidas, e somos reprovados, geralmente aquelas provações, aquelas dificuldades, elas de tempos em tempos, elas vêm nos afligir. E você pega vários irmãos, várias pessoas e conhecidos, passando pelas mesmas dificuldades várias vezes. Por quê? Porque assim como numa escola, quando repetimos o ano e não conseguimos ser aprovados no ano letivo, verdadeiramente nas nossas vidas espirituais, quando não conseguimos um progresso na fé, sermos aprovados por Cristo, nós repetimos. Porque precisamos verdadeiramente ser aprovados. E em todo o decorrer dessa carta, Paulo ele fala de algumas dificuldades que eles tinham. Porque a nossa fé, ela não pode ser fundamentada em dificuldades. Ou a nossa fé não pode ser fundamentada em argumentos. Ou a nossa fé não pode ser fundamentada em coisas. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. Porque se verdadeiramente Cristo ser o nosso fundamento, nós vamos ter conhecimento para passarmos pela prova e sermos aprovados. Por isso que Paulo diz: procura. Precisamos procurar, irmãos. Isso não é algo que vai chegar às suas mãos de uma maneira milagrosa. A vida espiritual, ainda que é tudo pela graça, existe o mover do Espírito Santo nos nossos corações, em que ativa o nosso espírito. E a nossa fé precisa ser uma fé ativa. Porque quando verdadeiramente temos fé, e a nossa fé está no fundamento que é Cristo, então essa nossa fé é ativa. E essa fé nos faz ser irmãos
ativos na obra do Senhor. Por isso, se muitas vezes não conseguimos estar ativos na fé, provavelmente há uma grande possibilidade de nós estarmos nos apresentando ao Senhor reprovados. E, irmãos, não tem como nós nos esconder do Senhor. A nossa vida, ela está sempre apresentada diante de Deus. Você lembra do Salmo 139? O que diz lá no Salmo 139? Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sabe quando assento e levanto, esquadrinhas os meus pensar. O Senhor sabe até os nossos pensamentos. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Mas diante disso, irmão, sabendo de todas as nossas debilidades e todas as nossas distrações, todos os nossos segredos mais ocultos, que muitas vezes conseguimos esconder por muito tempo, mas não todo o tempo, porque todas as coisas serão reveladas. Porque se Deus é luz, como pregamos, nada fica na escuridão perante a presença do Deus Altíssimo. Amém? Ele sabe todos os nossos esconderijos. Se nós nos adentrarmos nas profundezas do mar, ali o Senhor está. Não conseguimos esconder o nosso rosto do nosso Deus, nem os nossos segredos. Podemos até enganar algumas pessoas momentaneamente, mas aquelas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não conseguimos enganar. Nós podemos até mentir. E como a palavra diz lá em Gálatas, enganando e sendo enganado. Porque aquele que engana antes está sendo enganado pelo diabo. E provavelmente, mais uma vez, estamos sendo reprovados por Deus. Então, diante de tantas preocupações, tantas angústias, precisamos nos apresentar a Deus aprovados. Você vê que lá no capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim a Timóteo: está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Então você vê que Paulo não está pregando uma novidade para Timóteo. Ele está colocando uma base em Timóteo. Qual é essa base? Que ainda que todos abandonem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca nos abandonará. E mesmo diante de todo o abandono, ainda que todos nos abandonem, o Senhor nunca abandona o seu Filho. Porque Ele mesmo disse, nunca vos abandonarei. Ele disse assim, estarei convosco até a consumação dos dias. Então, ainda que todos nos abandonem, o Senhor é o nosso ajudador. Ele é a nossa torre forte. Ele continuará conosco, diante de todo o abandono. Então, quando somos abandonados, nós precisamos ter em mente que diante de todo esse abandono, precisamos nos apresentar a Deus aprovados. Amém? No capítulo 2, verso 3, ele também diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Além de abandonado, os crentes muitas vezes sofrem por muitos sofrimentos. E não é de se admirar, irmãos. O próprio nosso Senhor disse, no mundo tereis aflições. Mas como que nós vamos passar por abandono, por sofrimento, e vamos ser aprovados ainda diante de Deus, se a nossa fé estiver fundamentada em algo palpável? Por exemplo, se a nossa fé está fundamentada no nosso trabalho, se a nossa fé está fundamentada naquilo que temos, se a nossa fé está fundamentada nos nossos amigos, se a nossa fé está fundamentada porque temos uma vida alegre, então as circunstâncias se tornam o fundamento da nossa fé. Veja, irmãos, muitos irmãos têm sido reprovados por Deus porque a sua fé não está em Cristo. Então, conforme as circunstâncias que essas pessoas passam na vida, ou elas, ora estão felizes, ora estão tristes,
Ora elas estão servindo o Senhor de uma maneira ferrenha, ora elas estão servindo o Senhor relaxadamente. Por quê? Porque estão sendo reprovadas por Deus, porque a sua fé não está baseada em Cristo. Então Paulo não está, além de ser uma palavra para Timóteo encorajadora, ele está encorajando Timóteo, assim como o Senhor tenta nos encorajar nessa noite, mas ele está encorajando Timóteo com a verdade e não com a mentira. Talvez se eu quisesse falar uma mentira para você, eu ia falar: você que está sofrendo aqui, vem aqui na frente. Nós vamos orar e todos os seus sofrimentos vão acabar. Vem aqui na frente. Realmente o Senhor passou tudo aquilo que nós passaríamos nesse mundo, ou seja, Ele tomou sobre si todas as nossas dores. E agora o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e sobre as suas pesaduras nós somos sarados. Mas eu preciso falar para mim e para você, que se o Senhor fizer um milagre na minha vida, ou se o Senhor deixar de fazer um milagre na minha vida, a minha fé não pode estar fundamentada em coisas materiais, ou em tribulações, ou em alegria passageira, ou em coisas apalpáveis. Mas a minha fé precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. E quando realmente a minha fé está fundamentada em Cristo Jesus, nós sofremos muitas aflições. Por isso que o apóstolo Paulo convida Timóteo e diz assim: sofre comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Porque quando você vai para uma luta, irmãos, realmente quando um soldado ele vai para uma batalha, não pensa que ele vai lá só ter coisas boas. Realmente quando estamos numa batalha, nós podemos estar magoados, feridos, sermos perseguidos. Ou você não acha que você vai para uma batalha para ter... Lá você vai encontrar um amigo, vai abraçar, vai fazer uma carne, vai comer e vai beber. Não, irmãos. Na batalha, realmente nós podemos sofrer. Realmente na batalha, muitos vão nos abandonar. Mas o nosso Deus, o nosso Cristo, nunca nos abandonará. Esse é o assunto de Paulo. Muitas vezes nós podemos ler esse versículo fora desse contexto e levar para muitos lados, né? Quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro fiel, que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Diante de todos esses fatos, a palavra do Senhor nos diz: diante de toda a angústia, perseguição, abandono, sofrimento, procura te apresentar a Deus aprovado. Amém? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, Paulo continua dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa é a notícia de Paulo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões. E do modo que, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. E quanto à fé, reprobos. Do modo que eles, todavia, não irão adiante, porque na sua insensatez
será toda evidente, como também aconteceu com aqueles. Amém? Então você tem uma lista, irmãos, de muitas coisas que nos sucederão nesses dias. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo não está prometendo a Timóteo que seria fácil, mas ele está dizendo e afirmando e avisando que os últimos tempos seriam difíceis. Assim como vivemos tempos difíceis. Como está difícil parar um tempinho, ainda que sejam 5 minutos, para orar ao Senhor. Como está difícil, irmãos, parar um tempo para ler a palavra de Deus. Como está difícil, irmãos, de não sermos homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, e por aí vai. Que lista tão grande, irmãos, que pode nos reprovar diante do Senhor. Porque realmente a humanidade chegou nessa situação aqui. Se você procurar algum bem no mundo, você vai ver que realmente o mundo jaz no maligno. E todo mundo está corrompido. Muitas vezes vejo alguns irmãos escolhendo lados, né? Eu vou ser do lado deste. Outros preferem o lado de outros. Mas realmente, irmãos, tudo está corrompido. Para onde que nós vamos correr? Nós precisamos correr para Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe, porém, isso, Timóteo: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Então você vê como Paulo tenta encorajar Timóteo. E realmente, muitas vezes nos nossos tempos, quando nós estamos ou pensamos que estamos recebendo palavras de encorajamento, nós queremos palavras alegres e avivadas, né? Queremos dizer: ó, irmão, vai tudo bem, graças a Deus. O Senhor vai mudar a tua causa. O Senhor vai mudar a tua casa. O Senhor vai sarar a tua ferida. O Senhor vai mudar a tua situação. E ser aprovado diante de Deus é que, não importa a situação, nós nos mantemos firmes diante do Senhor. No capítulo 4, verso 3 de 2 Timóteo, ele continua dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Esse tempo chegou, irmão. Paulo está adiantando algo para Timóteo. E hoje isso encosta em nós, diariamente. É difícil você conhecer um irmão que não tem uma heresia encrostada nele. Poucos, irmãos, muitos poucos, têm se alimentado do verdadeiro leite não falsificado. E poucos têm crescido diante do Senhor. E poucos também têm se apresentado a Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se vergonhar. E nós não vamos poder dizer que não fomos avisados, porque nós vemos vários textos em toda a palavra de Deus, tanto os apóstolos como os irmãos escreveram nos avisando antecipadamente. Ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Esse tempo chegou, irmãos. Hoje nós vivemos numa sociedade, como Paulo disse, egoístas, jactanciosos, que mais? Implacáveis, caluniadores, avarentos. E essa sociedade avarenta, ela construiu mestres segundo as suas próprias cobiças.
Aí muitas vezes você vê aquele pastor lá que só prega a doutrina da prosperidade. E você culpa aquela pessoa, que até mesmo pode ser um irmão, que está pregando aquilo. Mas aqui Paulo diz que a própria sociedade vai trazer esses mestres para eles. Porque esses mestres, eles são formados segundo as suas próprias cobiças. Então o que o povo quer escutar é isso que Satanás está dando para eles comer. É a mesma coisa que aquele filho que não pode comer doce, porque os seus dentes estão podres. O pai que ama proíbe o filho de comer doce. Ainda que o filho possa espernear, o filho não consegue entender por que não está podendo comer doce, mas um pai que ama, ele proíbe e coloca regras para seus filhos. E ele diz, você não come mais doce. Mas quando é alguém que não ama e não está preocupado com a saúde da criança, essa pessoa ela pode até dar um doce escondido para a criança. E às vezes até ama, mas dá sem entendimento. Porque o meu povo, ele sofre por falta de entendimento. Então é a mesma coisa que essa criança pedindo doce, com o dente todo cariado. E é isso que essa criança quer, ela quer aquele doce. Então, essas pessoas mesmo montam e formam os seus mestres. E esses mestres, eles andam segundo as suas próprias cobiças. Veja, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E é aqui que nós estamos, irmãos. Hoje nós vivemos um evangelho secularizado, porque o povo, muitas vezes, que se denomina um povo cristão, são pessoas que estão sendo reprovadas diante de Deus e não estão se apresentando aprovadas diante do Senhor. E a cobiça do seu coração e a cobiça dos seus olhos tem formado para si mesmo mestres segundo as suas próprias cobiças. Porque eles se cercam daquilo que eles têm interesse. Então muitas vezes nós podemos dizer aquele povo tão enganado, né? Mas realmente, irmãos, muitos de nós podemos estar correndo atrás das coisas que não são as coisas espirituais, que são coisas materiais. E quando nós corremos atrás dessas coisas, irmãos, vai ter muitos mestres para nós. Muitas coisas estarão estendidas para nós. Há muita heresia no mundo hoje. Há tanta heresia e nenhuma delas nova. Mas elas estão ficando cada vez mais evidentes. Por causa que nós temos uma ferramenta hoje que é a internet, que é uma ferramenta de juízo também para o crente. O crente que vive na internet, ele pode estar adquirindo um conhecimento, mas ele pode também estar adquirindo uma grande podridão para a sua mente, para a sua família, para o seu lar. Por isso a internet, para muitos irmãos, ela vai ser um juízo. Por isso que o tempo é difícil, porque é muita informação, tanto boas como ruins. As coisas estão latentes, esse tempo chegou perto de nós. E agora os falsos mestres, que são exercitados na avareza, continuam a exercitar o povo de Deus. E daí você vê que verdadeiramente como Paulo foi incisivo nas suas palavras. E ele diz, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, e por aí vai. A sociedade, ela se corrompeu como um todo. Ainda que sempre a nossa humanidade ela é corrompida, irmãos, mas nunca esteve tão latente aos nossos olhos essa corrupção. Você vê muitos se colocando como inimigos de Deus. Podem até proferir a fé,
dizer que crê em Cristo, que crê em Deus, mas os seus frutos não são frutos bons, são frutos maus. E Paulo continua exortando Timóteo. Ele diz, diante de todos esses fatos, você precisa fazer alguma coisa. E ele diz assim no verso 14 do capítulo 2: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo começa a descortinar para Timóteo como pode ser a vida de um crente. Ou ele pode escolher servir o Senhor, negar a si mesmo, mesmo que sendo abandonado, sendo um servo, mesmo que sofrendo sofrimento, seja um servo de Deus, mesmo que muitas vezes caluniado, mesmo que muitas vezes, até como Paulo foi açoitado por 40 menos uma, preso, mesmo sofrendo tudo que Paulo sofreu, Paulo, no final da sua vida, no capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo assim: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E é esse combate que Paulo está colocando para Timóteo, ou está colocando nos nossos corações. Precisamos nos apresentar a Deus aprovados, irmãos. Porque quando nós nos apresentamos aprovados, essa aprovação, ela nos coloca como obreiros fiéis. E ele vai continuar dizendo que numa grande casa, agora há vasos de honra e vasos de desonra. Muitos podem honrar o Evangelho, e muitos podem estar desonrando o Evangelho. De que lado nós queremos estar? Daqueles que são aprovados ou daqueles que são reprovados? Os aprovados são os vasos de honra. E os reprovados realmente são os vasos de desonra. Você sabe o que é um vaso de desonra numa casa? É uma palavra forte. Um vaso de desonra eram os vasos que levavam o excremento humano para fora de casa. Esses eram chamados vasos de desonra. Traduzindo, eram vasos cheios de excremento. Por isso que Paulo diz que ele considerou tudo excremento para ganhar a soberania de Cristo. Porque todas as coisas que não são Cristo, nós podemos considerar como refúgio na nossa vida. Porque se realmente nós estamos sendo aprovados por Deus, não importa a adversidade, não importa o que passamos, não importa se temos ou se não temos, mas se estamos sendo aprovados. E para isso, irmãos, Paulo também nos dá alguns conselhos. No capítulo 1, verso 6, ele diz assim para Timóteo: por essa razão te admoesto que reavivas o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu ou não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esses são os conselhos de Paulo. Ó irmão, você que está meio desanimado na fé, nós precisamos nos animar. Irmão, reaviva o dom que há em ti. Não deixe que Satanás ofusque aquilo que Deus deu para você. O Senhor tem nos dado um espírito de ousadia, e não um espírito faccioso, nem um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Se as adversidades da vida têm nos afastado do Senhor, nós precisamos cada vez mais nos aproximar dele. Porque não importa como passamos, quando estamos com Cristo, nós estamos bem.
E o Senhor, Ele vive conosco, Ele nunca nos abandonará. Ele sempre está conosco. Então, Paulo, ele quer nos animar através da palavra. Agora ele diz: irmão, reaviva, irmão, esse dom que há em ti. E quando ele diz pela imposição das mãos, ele pode ter orado por Timóteo com as mãos, mas ele diz que ele colocou a mão naquilo ali, ele trabalhou para que Timóteo tivesse esse dom, como muitos irmãos têm trabalhado por nós, para que Deus venha reavivar essa fé que nos foi dada. Irmão, reaviva o dom que há em ti, pela posição das minhas mãos. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa o abandono, não importa o sofrimento, não importa a heresia, não importa a perseguição, reaviva esse dom que há dentro de você, irmão. O Senhor quer isso, o Senhor anseia por isso. O Espírito Santo, Ele está te chamando a isso. Não deixe que a situação da sua vida venha te desencorajar, irmão. Porque a nossa fé, ela não está formada ou fundada em situações. A nossa fé é Cristo, todo-poderoso Deus, aquele que criou todas as coisas, que fez o universo, que por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa é a nossa fé, num Deus todo-poderoso Deus, que vai além da nossa mente, daquilo que nós possamos imaginar. A nossa fé está fundada em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso a nossa fé é Cristo. E você vai ver que muitos no tempo de Paulo estavam até negando Cristo, negando a ressurreição, como ele vai falar. Muitos estavam se desviando de Cristo. Por quê? Porque deixaram, irmãos, se desanimar pelas situações, pelas adversidades. E nós precisamos, irmãos, reavivar o dom que há em nós. Amém? Por esta razão, pois te admoesto, ou te corrijo, ou venho te lembrar, irmãos, que reavivas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Não seja um covarde, irmão. Não deixe a situação te vencer. O Senhor não tem nos dado um espírito de covardia. Por mais difícil que pareça essa situação, você vai conseguir sair dessa situação. Porque o Senhor é o nosso ajudador, né? Ele não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder. Porque Ele é o todo-poderoso Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem ser da sua vontade. Amém? Ele nos dá tanta segurança que Ele disse: ó Juarez, até os cabelos da sua cabeça está contado, irmão. Você tem ideia do que é isso? Você imagina um Deus que olha para nós e sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça, irmão. Nós não temos ideia da superioridade de Cristo, porque a nossa mente não consegue contemplar as coisas espirituais. E por isso, às vezes, nós estamos arregados nas coisas materiais. E as situações têm nos afastado de Cristo. Mas Deus não nos deu esse espírito de covardia. Pelo contrário, o irmão, ele tem um espírito de poder. Amém? Ele tem um espírito de amor e de moderação. Amém? Olha o segundo conselho que Paulo diz, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Onde é que nós vamos ter força? Onde que nós vamos nos fortificar, irmãos? Sendo blasfemadores, sendo caluniadores, quando passamos por luta e provações, falando uns dos outros, ou reclamando? Não, irmãos. Nós nos fortificamos na graça de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É aqui que nós temos força, irmãos. É na graça do Senhor. E isso, irmãos, nós precisamos ter em mente. Nós precisamos começar a ser irmãos aprovados pelo Senhor. Quando você passa pelaquela luta que você já conhece faz tempo. Vamos supor um irmão que tem dificuldade com a mentira.
ele sempre é provado na mentira. E quando ele é reprovado, vem a situação que ele precisa mentir, ele vai e mente. Daqui a pouco ele vai se pegar mentindo de novo, e mentindo de novo, e mentindo de novo. Mas quando ele está sendo fortificado pela graça, quando o Senhor diz para ele que ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio, quando nós entendemos que precisamos reavivar o dom de Deus que há em nós, nós podemos passar por essas provações e lutas, irmãos, e sermos vencedores, sendo vencidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nos fortificamos na graça de Deus, nós passamos por essas lutas e provações. E olha o que Paulo continua dizendo, capítulo 2, verso 2. O que é interessante, irmãos, é que quando nós somos aprovados, nós podemos falar igual Paulo. Olha o que Paulo falou aqui. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, irmãos, ninguém que está preocupado com a graça, com ser aprovados pelo Senhor, se envolve com questões dessa vida. Quando Paulo está falando aqui, se envolve com os negócios dessa vida, quer dizer que as coisas do mundo ganham os nossos corações. Você pode trabalhar e ser um bom trabalhador naquilo que você faz, mas quando aquilo envolve o seu coração, e você deixa de fazer as coisas espirituais, e agora começa a se concentrar só naquele trabalho, aquilo envolveu o seu coração. E Paulo está dizendo que um bom soldado, quando ele está sendo aprovado, ele não se envolve com os negócios dessa vida. Você está me entendendo, irmão? Não estou dizendo que você não pode viver nesse mundo. Essa semana trabalhava um homem lá em casa, dizia que os crentes chegavam para ele e diziam: você é do mundo. E ele olhava para o crente: é claro que eu sou do mundo. Não, eu sou da onde? Você vive no espaço? A pessoa perguntava, né? Porque muitas vezes nós, em vez de estarmos pregando o Evangelho, nós estamos causando raiva às pessoas, porque não temos entendimento, não temos esse espírito de ousadia, de poder, de domínio próprio, de amor, de temperança. E muitas vezes falamos as coisas do Senhor sem amor, sem domínio próprio, sem temperança. Então, em vez das nossas palavras ser palavras construtivas, as nossas palavras são abismos para as pessoas. E cada vez mais separamos as pessoas de Cristo. Precisamos procurar nos apresentar a Deus aprovados. Olha só que Paulo continua falando a Timóteo. Capítulo 2, verso 22. Foge outro assim das paixões da tua mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que, de coração puro, invocam o Senhor. Amém? Foge outro sim das paixões da tua mocidade. Quando nós somos jovens, nós que já fomos jovens, eu ainda me considero um jovem, de 40 anos, né? Mas nós sabemos muito bem o que são as paixões da nossa mocidade. E Timóteo, como um evangelista, e Paulo sabendo que em toda a carne há essas paixões da nossa mocidade, ele diz para ele: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o nome do Senhor. Amém? Precisamos seguir esses conselhos. E olha o que Paulo continua dizendo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Veja bem, nós vamos chegar na parte B do versículo 15 lá, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Paulo diz assim para Timóteo: toda a Escritura
Veja. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde que você vai encontrar isso, irmãos? Lembra que Paulo falou lá para Timóteo, capítulo 2, verso 15? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro fiel, que não tem do que, e agora? E que maneja bem a palavra da verdade. Aonde que nós vamos encontrar essa perfeição? Na palavra de Deus. Se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não estamos debruçados na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós não vamos conseguir nos apresentar a Deus aprovados. Nós podemos fazer qualquer outra coisa, irmãos. Nós podemos ser grandes oradores, que separam alguns minutos para fazer uma pregação e vir pregar, mas não ter vida nenhuma. E aqueles que não nos conhecem podem até dizer, nossa, como aquela pessoa conhece da palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, com a internet, você pode se tornar, para os leigos, um teólogo em apenas alguns minutos. Porque as coisas já estão todas escritas. Mas o que faz nos ser sábios é nos debruçar perante a palavra de Deus. Veja, maneja bem a palavra da verdade, porque muitos manejam mal. Aqueles que não estão se apresentando a Deus aprovados, verdadeiramente têm manejado mal a palavra da verdade. Essa palavra maneja é como uma palavra que corta, ela tem um significado de cortar, de dividir, né? Muitos irmãos têm muitas explicações para isso. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, irmãos, porque senão vamos ser enganados. Você quer ver um exemplo quando nós não manejamos bem a palavra da verdade? É quando nós pegamos a Bíblia como uma caixinha de promessa. Isso é manejar muito mal a palavra da verdade. Você fecha os olhos. Ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai me faltar, tá vendo, irmão? Isso é a palavra para ti hoje. Isso é manejar muito mal a palavra da verdade. Nós precisamos ter respeito pela palavra da verdade. Porque nós podemos encontrar muitas coisas nas Escrituras. Aliás, todas as heresias saíram das Escrituras por aqueles que manejaram mal a palavra da verdade. Sempre que você lê a Bíblia, você tem que ter em mente que você está lendo a palavra do Senhor. O próprio Deus se comunicando conosco. O próprio Deus baixando os seus olhos e falando conosco. Isso é ler a palavra de Deus. E nós precisamos ler a palavra de Deus com reverência. Não como Paulo disse, daqueles irreverentes, caluniadores, blasfemiadores, que falam da palavra de Deus, falam de coisas que não entendem. Mas precisamos ler a palavra de Deus com reverência, porque é a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar alento para a sua alma, porque você sabe que você pode estar passando por muitas coisas. Você pode estar passando por abandono, por sofrimento, por brigas, por contendas. Uma coisa que nós vemos muito nos nossos dias é um casal, quando um dos dois resolve realmente servir o Senhor, o outro se torna uma pedra de tropeço. Isso é muito constante no nosso meio, irmãos. E o que é constante ainda é que aquele que resolveu servir o Senhor e aquele que, mesmo sendo irmão, resolve ser uma pedra de tropeço, geralmente o que está para baixo, ele consegue puxar o que está pensando nas partes de cima. Por isso nós não podemos desanimar.
Por isso não interessa, irmãos, as circunstâncias que nós estamos passando. Nós precisamos nos apresentar a Deus aprovados. Porque quando nós somos firmes, vigilantes, sempre constantes na obra do Senhor, nós vamos conseguir puxar aqueles que estão embaixo para cima. Se sermos firmes, constantes e não vacilantes. Mas quando nós estamos pensando em fazer as coisas do Senhor, Satanás, ele sempre atinge aqueles que estão mais fracos. E a palavra diz para nós não ignorar os ardis do diabo, irmão. O Senhor é o nosso ajudador. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. E na sua palavra diz para nós não ignorarmos os ardis do diabo. E essa é uma palavra, irmãos, de encorajamento. Não desista, irmão. Porque se você quer ser aprovado, no Senhor você consegue puxar as pessoas que estão desistindo, desanimadas, angustiadas. Você vê que de uma certa forma Paulo encontra Timóteo meio desanimado. E ele diz: reaviva agora o dom que há em ti. Reaviva. Paulo está encorajando Timóteo como um pai encoraja um filho. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Encorajar os desanimados. Não nos desanimar com os desanimados. Quando a palavra diz assim, alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram, não quer dizer para nós nos desanimar com os desanimados, irmão. Não. Para o desanimado você precisa animar. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a glória. Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele venceu o mal, Ele venceu o mundo. Nós vamos vencer também. Oh, glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso. Ele não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de domínio próprio, de amor, esperança. Esse é o nosso Deus. Anime os desanimados, irmãos. Quando você vê um desanimado, o cara está lá na beira do poço, né? O cara vai lá e está na beira, vai, chute nas costas, já cai de uma vez. Esse não é o papel do crente. Nosso papel é animar os desanimados. Amém? Um último versículo que eu quero ler, irmãos, que vai explicar bastante isso aqui, que nós estamos falando hoje, é Romanos, capítulo 5, verso 3 em diante. Veja, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, na minha Bíblia aqui está experiência. Mas não tem nada a ver com a palavra grega aqui, irmãos. O mais correto dessa tradução é que a perseverança produz, marque isso, irmão, caráter aprovado. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Paulo encorajando os irmãos, por quê? Quando você está passando por uma tribulação, essa tribulação vai te produzir perseverança. Persevere, irmão. Essa é a palavra. Persevere, irmão. Não desista. É difícil, mas o Senhor já venceu por nós. O Senhor saiu para vencer. E o Evangelho é as boas novas. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, e o Senhor nos deu vida juntamente com Ele, e agora pela graça nós somos salvos, e é por meio da fé e não das obras. Nós já somos salvos. Essa palavra precisa entrar no nosso coração. Persevere, irmão, vale a pena perseverar, porque quando você perseverar em qualquer tribulação que eu falei, seja abandono, seja sofrimento, seja angústia, seja tribulação, a perseverança vai produzir em você um caráter aprovado. Você quer ser aprovado? Lembre-se, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro fiel, de nada que tem de se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Persevere, irmão. Vale a pena perseverar pelo Senhor.
Vale a pena perseverar. Vale a pena pagar um preço, irmão. Assim como Paulo estava pagando um preço por Timóteo, que estava meio desanimado, vale a pena você pagar um preço por um irmão que está meio desanimado. Vale a pena você pagar um preço, irmão, pela sua esposa se ela está meio desanimada. Esposa, vale a pena você pagar um preço se seu marido está meio desanimado. Irmão, se o teu outro irmão está desanimado, vale a pena você pagar um preço, porque essa perseverança vai gerar em você um caráter aprovado. Amém? Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Nossa